agora nessa aula eu vou mostrar para você como é que nós fazemos a pedraria aqui, tá? Como é que nós fazemos a pedra, o engrosso dela para a área molhada e também o espelho. Então é bem simples. Nós vamos vir aqui em construir geometria, que você já conhece, nós utilizamos para fazer o sócolo, né, ou o rodapé ali embaixo. E nós vamos selecionar o construir geometria retangular. Eu vou dar um clique em construir geometria retangular e agora nós vamos vir aqui, ó, nessa extremidade e selecionar esse pontinho vermelho, conhecido como hot point, tá bom? Eu vou clicar nele e vou vir aqui na outra extremidade. E eu vou dar um clique nessa outra extremidade aqui do balcão, tá bom? Feito isso, observa que ele já construiu aqui para nós a pedra, porém ela está toda fora de dimensão. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou acertar as dimensões dela. Aqui em largura, onde está 55, é essa largura aqui. Tá? O que acontece? Ela está faceando com o balcão aqui, porém eu tenho que deixar ela passando um pouco aqui para frente da porta. Então, em vez de 55, eu vou colocar 57, que assim ela cobre a porta ali também, tá vendo? Então ela ficou coberta ali, ficou bacana. E agora, o que eu vou fazer? A altura dela está muito alta, né? Está com 15 centímetros. Eu vou deixar ela com 2 centímetros. E a profundidade eu vou deixar com 150 mesmo, porque aí ela já fica na largura aqui da pia, tá bom? Agora, nós vamos fazer o espelho de acabamento aqui. Como é que nós fazemos o espelho? Novamente aqui, ó, construir geometria retangular, tá bom? Eu vou dar um clique nele. E agora eu vou dar um clique com o botão direito do mouse em cima da parede aqui, ó. Observa que ela ficou amarela. Eu dei o clique com o botão direito, agora eu dou um clique com o botão esquerdo e movimento o cursor. E faço um desenho qualquer aqui, tá? Prontinho, com a geometria. E agora nós vamos dimensionar ele para se tornar um espelho. Então, aqui na largura onde ele está 75, eu vou deixar 150, que vai ser aí o tamanho da nossa pia aqui embaixo do balcão, tá bom? Então, eu já vou arrastar ele com a mão aqui manualmente mesmo, ó. Posicionei ele, deixei ele faceando aqui com a pedra, deixei faceando ali, como você pode observar, e agora eu vou dimensionar ele novamente. Onde está 5 centímetros, 7 aqui na altura, eu vou deixar com 7, tá bom? E ele vai dar uma engrossada. Observa que nesse caso aqui ele entrou para dentro da pedra, então eu vou arrastar ele aqui para cima novamente e posicionar ele de novo. E aí ele fica certinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa espessura dele, que está com 15, eu vou deixar com 2 centímetros, tá bom? E tá aí, tá feito com geometria o nosso acabamento aqui, o espelho, que vai ser o nosso mármore aí na parede. Agora eu vou mostrar para você como é que eu faço o engrosso aqui, tá bom? Como é que eu vou fazer esse engrosso? Eu vou vir novamente aqui em construir geometria retangular e eu vou selecionar a opção aqui, lineares, tá? Nós temos uma opção chamada lineares, eu vou dar um clique nela, eu vou dar um zoom aqui nessa extremidade onde nós temos o espelho e a pedra, onde as duas se encontram, tá? Eu dei um clique aqui. Agora eu vou vir fazendo o contorno. Então eu vou dar um clique nessa outra extremidade. Vou vir aqui nessa outra, vou dar um outro clique. E vou vir nessa outra extremidade e vou dar um outro clique. Feito isso, o que aconteceu? Você pode observar aqui que nós tivemos um pequeno problema. Qual que é? Se você observar o contorno verde, ele está ficando fora da pedra, tá bom? E como é que eu corrijo? Como é que eu faço essa correção para jogar ele para cima da pedra? Aqui do lado, quando nós trabalhamos lineares, aparecem as propriedades dela, tá? Então, você vem aqui em orientação, onde está a esquerda você coloca a direita e mexe o cursor do mouse aqui. Observa que as linhas que estavam para fora agora estão em cima da pedra, tá bom? E aí ela passa a ficar certinho. Observa também que ela está muito alta, então nós vamos mudar esse valor dela. Ela está com uma altura aqui de 15. Eu vou deixar ela com uma altura de 2 centímetros. Eu vou mexer o cursor e você vai observar que ela já mudou a altura para 2 centímetros ali, tá bom? Outro detalhe interessante é que ela está com uma espessura aqui, ó, de 1,8. Eu vou deixar essa espessura de 1,8 com 3 centímetros. Então eu vou vir aqui e por 3 centímetros. Vou mexer o cursor e olha o que aconteceu. Ela já fez aí, já ficou no formato do engrosso, tá bom? Agora que eu já deixei
ela no tamanho que eu preciso, eu dou um clique com o botão direito do mouse. Aí ele vai perguntar se eu desejo aqui, ó, finalizar a construção. Eu vou deixar finalizar a construção e vou dar um clique em OK. Prontinho, tá? Então nós fizemos aí um engrosso, tá bom? Para nossa pia. Nós deixamos aqui o espelho pronto e também a pedra. Agora o que está faltando nós inserirmos aí? Eu vou inserir aqui uma cuba, tá? E logo na sequência uma torneira também. Como é que eu faço isso? Bem simples. Nós vamos vir aqui na guia de módulos, tá bom? Vou dar um clique para baixo. Nós temos aqui a linha 10, que é a Decore. Eu selecionei Decore. Aqui em Decore nós temos a subguia Cozinhas, tá bom? Então vou dar um clique aqui em Cozinhas. Aqui dentro de Cozinhas, aqui embaixo, na última guia, ele vai dar várias opções para nós. Entre elas a opção Cubas. Então eu vou selecionar aqui uma cuba, tá? Eu vou pegar aqui a quadrada e eu vou arrastar ela para cima aqui da pedra, tá bom? Eu arrastei ela para cima da pedra, ela vai automaticamente furar a pedra e ficou inserida aí a cuba. E agora, com a cuba aqui já posicionada, ela vai ficar, você consegue dividir ela no meio desse módulo aqui. Qual que é a opção mais rápido e mais fácil para você dividir ela certinho aí? Você vai dar um clique com o botão direito, vem em centralizar em X e logo na sequência centralizar em Y. Então ela fica bem dividida aí certinho, 28,75 para um lado, 28,75 para o outro. Nós temos aqui 7 centímetros e aqui também 7 centímetros, certo? E agora nós vamos inserir aqui uma torneira, tá? Então aqui ainda dentro de Decore, depois nós temos Cozinhas e Cubas, do lado nós temos misturadores / torneira. Então você vai vir aqui e seleciona aí um modelo de torneira que te agrada. Você tem modelo de torneira de parede, você tem essas torneiras mais novas que você pode estar inserindo também, tá? Então você escolhe um modelo aí que vai deixar o projeto da forma que você deseja. Eu vou pegar esse misturador aqui e vou inserir ele. Que por ser uma coisinha pequena, né, não pode ser um misturador muito grande, tem que ser um mais simples. Aqui o que acontece? Ele parou virado para o lado errado, ele não parou para o lado que eu gostaria que ele ficasse. Como é que eu corrijo isso? Você pode segurar o Shift apertado no teclado e rotacionar o mouse, tá? Ele vai girar também. E isso é uma forma de você trabalhar. Ou você pode rotacionar ele com o mouse, ou você vem aqui, ó, em movimentação, aqui nós temos propriedades, você vem aqui em movimentação. Aqui em movimentação, com ele selecionado, você dá um clique. Você tem a opção deslocamento, que é para movimentar ele, tá? Porém não é a melhor forma de movimentar lá em propriedades, e você tem rotação. Quando você clica em rotação, aparece aqui para você, ó, essas setas, tá? Se você clicar na verde, ela vai girar ele nesse sentido aqui. Se você clicar na vermelha, vai rodar o misturador nesse sentido aqui, a torneira. E se você clicar na azul, vai rodar nesse sentido. Então eu vou dar um clique aqui na azul, ó, e pronto. Ela rotacionou ele, tá? Eu já vou deixar ele posicionado aqui. Vou dar um clique aqui em centralizar em X. Pode dar um Ctrl Z, né? Nesse caso é centralizar em Y. E ele vai ficar centralizado aí com a cuba, tá bom? Aí se você achar necessário, nesse caso aqui é para ele não pegar ali no espelho, trazer ele um pouquinho mais para frente. Às vezes é até necessário mexer um pouco aí na cuba, mas como eu estou fazendo só para visualização, nesse caso tá bom. Mas às vezes é necessário se trazer a cuba um pouquinho mais para frente e liberar espaço aqui para ele, para a torneira, para o misturador. Então tá aí, tá? Nós fizemos aí, já inserimos, finalizamos a parte inferior do balcão. E agora eu vou mostrar para você como é que nós fazemos a parte superior aqui do projeto, tá bom? Nós vamos começar fazendo os armários. Então como é que eu faço os armários superiores? Primeiro eu vou vir aqui em cozinhas, tá? Dentro de cozinhas nós temos aqui, ó, os superiores baixos, os médios e os altos. Eu vou pegar aqui o médio. Na verdade tanto faz porque nós vamos mudar aí as dimensões deles, tá? Eu vou pegar aqui os armários. E dentro de armários eu vou pegar o basculante de 80. Eu peguei esse basculante aqui
eu vou colar ele aqui, tá bom? Observa que eu estou colando ele aqui no balcão inferior, aí na pia. E eu vou deixar ele, o importante é que ele esteja bem faceado aqui, tá vendo? Ele está bem faceadinho. E o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e eu vou medir essa distância dessa extremidade aqui até a extremidade da parede. Porque eu vou fazer 3 peças dessa, tá? Com um formato um pouco diferente. Eu vou colocar elas faceando a partir daqui da pia até chegar aqui no final da parede. Como é que eu vou fazer isso então? Eu vou vir aqui em cima nessa ferramenta chamada calcular distância. Eu vou dar um clique nela. E com um clique dado nela, eu vou dar um clique aqui na outra extremidade da parede, tá? Então observa que eu cliquei nesse pontinho vermelho e depois na extremidade aqui da parede. Ele já calculou aqui para mim, ó, aqui do lado direito, apareceu o calcular distância, tá bom? Observa que aqui no calcular distância, se o seu não estiver aparecendo, você dá um clique nessa régua aqui, vai estar esse nome e aí vai aparecer essas propriedades. Então o que você faz? Você vai observar aqui que ele colocou aqui, ó, primeiro, basculante de 80, né? Que é esse ponto aqui. E depois o segundo, que é a parede aqui nessa extremidade. Ele falou para mim que a medida desse ponto nesse ponto é 234,9, tá? Eu vou arredondar para trabalhar para 235, que aí fica mais fácil fazer as contas, né? Arredondando. Então, ele já falou para mim que a distância desse ponto nesse ponto é 235. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dimensionar esse carinha aqui, tá? Que é esse nosso primeiro armário superior. Eu vou selecionar ele. Agora eu vou abrir a calculadora e eu vou pegar aí, ó, 235 dividido por 3 é igual a 78,33. Então, com ele selecionado, eu vou colocar aqui em largura o valor de 78,33, a altura de 35 e a profundidade eu vou deixar 35 mesmo. Essa altura aqui eu vou deixar um pouquinho maior, eu vou deixar ela com 40, tá? Pronto, 40 vai ficar melhor. E essa profundidade aqui é 35, porque esse armário aqui, normalmente ele fica em torno aí de metade do inferior, tá bom? Até por questão de ergonomia mesmo. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar ele distanciado do balcão. Como é que eu faço essa distância, tá? Por norma aí nós deixamos entre 60 e 75 centímetros. Dessa face aqui da pedra até essa face inferior. Qual que é o valor que eu deixo aqui? Como é que eu faço? Eu vou deixar ele aqui com 0, tá? Ele já está com 0. E eu vou vir aqui onde ele marca cota inferior 0, eu vou deixar um valor de 60, tá? Para esse projeto aqui, 60 vai casar bem. Então, eu vou deixar aqui um valor de 60 centímetros e prontinho. Observa que ele já ficou daqui para cá 60, né? Então, total aí 67, mais ou menos, aproximadamente. Então, tá aí, ó, nós já colocamos o primeiro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui do lado, eu vou colocar um nicho para micro-ondas, tá bom? E aqui eu vou colocar para o lado de cima mais um desse e vou espelhar ele 3 vezes até chegar no final. Como é que eu faço isso? Botão do direito em cima desse aqui, tá? Com ele selecionado. Agora eu vou vir aqui nessa opção duplicar ou Ctrl D aí no teclado. Eu fiz isso, abriu para mim essa janela aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Esse retângulo aqui representa o original. E este o novo que eu acabei de duplicar, que é esse que está aqui do lado. Eu vou dar um clique aqui, ó, na parte branca para cima. E olha o que aconteceu, ele duplicou ali para cima já, tudo alinhadinho, certinho. Eu vou dar um clique em OK agora. E eu vou duplicar esse aqui, tá bom? Ó, vou selecionar ele, botão direito, duplicar. Quando eu duplico, ele veio para a lateral aqui, tá? Então eu vou selecionar essa ferramentinha aqui e duplicar ele para o lado esquerdo, tá bom? Ok, prontinho, ó, já movimentei ele para o lado esquerdo. Agora eu dou um clique com o botão direito novamente, duplicar, e observa que ele já foi duplicado para o lado esquerdo, tá? Ele sempre segue o padrão da última duplicação que foi feita. Então tá aí, tá prontinho. Nós já temos aí todos os armários superiores, tá? Numa aula mais adiante eu vou mostrar como é que você muda os padrões de porta, como é que você insere puxador. Eu vou ensinar esses detalhes de acabamento. Agora eu vou mostrar como é que você insere um nicho aqui, tá bom? Então os nichos, onde estão os nichos? Eu vou trabalhar aqui com um caixa, tá? Vou pegar uma caixa sem porta, sem fundo, sem nada. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em componentes, aqui em caixas, tá bom? Eu vou dar um clique em caixas e eu vou selecionar aqui as superiores, tá? Aqui em superiores
eu vou avançar até aqui, ó, ilha vazado. Eu tenho uma opção chamada ilha vazado. Eu vou arrastar ela aqui para a parede. Eu vou dimensionar ela no tamanho aí dos nichos, tá? Eu vou deixar ela com uma largura de 77, um pouquinho menor. Ele pergunta que, ele fala que não tem espaço o suficiente. Eu vou colocar aqui um não, tá? E ele vai interferir aqui, ó, mas assim que eu arrastar ele, ele já sai certinho, tá? Segurou clicado, arrasta, ele já sai. Então eu deixei aqui 77, a altura de 40 e a profundidade de 33. Prontinho. Agora eu arrasto aqui para cima, tá? E nós temos um espaço aqui para pôr um micro-ondas, tá bom? Então ficou aí já o nicho para pôr um micro-ondas. Agora eu vou mostrar para você como é que nós damos o acabamento final aqui, tá? Eu vou ensinar você a inserir puxadores, alterar o modelo da porta, nós vamos inserir o piso aqui, piso também e pastilhas aqui na parede, tá bom? Então como é que nós fazemos esses arremates finais? Primeiro eu vou subir as paredes laterais aqui. E logo na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora acrescentar o piso aqui, tá? E também um mármore, eu vou adicionar todas as texturas aqui. Como é que eu faço isso? Nós vamos vir aqui em materiais. Materiais funciona basicamente igual a barra de módulos, tá? Ela está oculta aqui embaixo, você tem que dar um clique nela para aparecer, ou passar o cursor em cima. Se você der um clique fora, observa que ela vai sair, tá bom? Então eu dou um clique, ela aparece. Se você quiser travar ela, é só você dar um clique aqui, ó, em Auto Hide e ela vai ficar fixa aqui, tá bom? Aqui dentro dela, nós temos diversas opções de materiais, tanto os de fornecedores quanto da própria biblioteca aí do Promob. Se você der um clique nessa seta para baixo, você vai ver todas as opções que você tem. Você tem aí os principais fornecedores de MDF, né? A Duratex, a Eucatex, a Formica, a Maciça, a Arauco. Você tem também os revestimentos, né? Formica. Você vai ter aqui também cores, tá? Mármores e granitos. Nesse caso, eu vou finalizar primeiro as paredes aqui. Então nós vamos acrescentar aqui, ó, em paredes e pisos. Dá um clique em paredes e pisos. E quando nós selecionamos aqui o paredes e pisos, ele vai abrir para nós algumas opções, tá? Ele abriu aqui, ó, azulejos e pisos, faixas e listelos. Você tem aqui piso para parede, tá bom? Você vai ter aí mosaico, você vai ter uma série de acabamentos que você pode estar inserindo aí no seu piso. Eu vou selecionar aqui, ó, azulejos e pisos e ele ainda abre para nós uma série de opções, tá? Ele abre aqui piso trabalhado, ele vai abrir porcelanato, liso, ele vai abrir piso rústico, tá bom? Ele vai abrir aqui pastilha e os pisos hidráulicos, que é a tendência mais nova aí, que a galera tem utilizado bastante, né? E o que eu vou trabalhar aqui nesse chão é porcelanato. Então eu vou selecionar aqui o porcelanato, eu vou trabalhar com esse daqui, eu vou arrastar ele aqui para o chão. Ele pergunta se eu quero aplicar somente na face ou em tudo. Eu vou colocar aqui em tudo, né? Para ele aplicar aqui no chão. Observa como é interessante o que vai acontecer aqui, que ele coloca muito fora de escala, né, o porcelanato. Então se você quiser colocar o porcelanato numa escala mais próxima do real, como é que você configura essa medida dele aqui? Você seleciona o piso, tá? Dá um clique aí no piso, vem aqui em ferramentas e propriedades e seleciona materiais. Aqui em materiais, eu vou vir aqui, ó, em escalar em X e escalar em Y. Eu vou colocar a medida de 60 por 60. Então aqui em materiais eu coloquei 60 por 60 e olha lá, ele mudou o tamanho aí, tá, do piso, ele vai ficar um quadrado de 60 por 60. E você pode ir dimensionando ele para o tamanho que você achar melhor aí no seu projeto, tá? Aqui eu deixei 40 por 40, tá? E ele já mudou. A mesma coisa vale aqui para a parede, né? Eu vou acrescentar aqui na parede agora os pisos, tá? Os azulejos aí. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, tá? Eu vou acrescentar na parede também para dar um brilho. Eu vou colocar um porcelanato também na parede, tá? Então ele pergunta se eu quero na face ou em tudo. Eu vou colocar tudo. Observa que ele pegou todas as paredes, tá bom? Porém aí você pode observar que está muito fora de escala também o piso. Então eu seleciono a parede, venho aqui em ferramentas e propriedades e aqui eu vou alterar o tamanho dela, tá? Eu vou colocar aqui 40 por 20. E você vai observar que ele já vai mudar aqui na parede, ó. Nessa parede aqui ele já mudou, tá bom? Então você pode vir aqui
alterando. Como é que eu faço agora para aplicar esse piso aqui nas outras paredes? Tá vendo esse pincelzinho aqui na barra de ferramentas? É o copiar material barra modelo. Eu vou dar um clique nele e um clique na parede. Observa que agora ele virou um pincel. Ele era um conta-gotas, tá? E virou um pincel. Eu vou dar um clique nas outras paredes e ele vai copiar as propriedades. Ele vai perguntar se eu quero só na face ou em tudo. Eu vou colocar tudo. E olha lá, e todas as paredes ficaram iguais, tá bom? Então é assim que eu já configurei os pisos. E agora nós vamos acrescentar os mármores aqui, né? As pedras. Então se você vir aqui na guia de materiais, você pode vir por aqui na guia 17, mármores e granitos. Ou você pode vir aqui também clicando nas guias, você vai encontrar aqui o mármores e granitos. Eu vou vir aqui, ó, ele separa para nós em granito, em mármore, em silestone, tá bom? Ele dá para nós aí todas as opções. Eu vou vir aqui em granito e eu vou pegar a opção preto. Aqui em preto eu vou selecionar São Gabriel, tá bom? Eu vou arrastar ele aqui para cima da geometria. Ele vai perguntar se eu quero adicionar na face ou em tudo. Eu seleciono tudo e observa que ele já acrescentou a cor aqui para nossa geometria, tá bom? E como é que eu faço para adicionar nas outras geometrias? Nós vamos pegar aqui o pincel. Peguei o pincel e eu vou dar um clique aqui na que eu já acrescentei o São Gabriel. Ele está em forma de conta-gotas, tá? Você observa. Eu vou pegar aqui agora, ele pergunta se eu quero material ou modelo. Eu vou selecionar aqui o modelo. Vou dar um clique em OK. E logo na sequência aqui, eu vou sair clicando nas outras geometrias, para que elas peguem essa propriedade também do São Gabriel. Prontinho. Então aqui eu já apliquei o material São Gabriel. Ficou faltando o nosso rodapé aqui embaixo, né? O material dele é o mesmo do piso. Algumas pessoas costumam colocar também o mesmo material da pedra, mas como ele está escondidinho aqui debaixo, eu vou deixar ele no mesmo material do piso, que é bem mais barato, né? Então eu vou dar um clique aqui, colocar tudo e ele ficou no mesmo material do piso, tá bom? Então, tá aí. E agora eu vou mostrar para você como é que nós fazemos aqui uma faixa de pastilhas, tá bom? E é bem legal também o sistema. Nós vamos dar um clique aqui com o botão direito. Com o botão direito na parede, você vai em editar faixas. E ele vai abrir aqui para nós o editor de faixa. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, adicionar faixa horizontal, tá? Eu vou adicionar uma faixa aqui, ó, a 90 centímetros, tá bom? Eu vou subir com a linha tracejada aqui, ó, a mais ou menos 65 centímetros dessa, tá bom? Então vou jogar aproximadamente ali, ó, 65. Vou dar um clique e ela vai criar, ela dividiu a parede ao meio, tá? Aqui vai ser piso comum e aqui nós vamos colocar pastilha de fora a fora. Agora que eu já fiz isso aqui, eu vou dar um clique em OK. E olha o que aconteceu. Ela dividiu, tá? Na hora que você gera a imagem final, não aparecem essas linhas, tá? Mas ela dividiu aí todo o nosso projeto, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou arrastar as pastilhas aqui para esse ponto. Então eu vou vir aqui, ó, nas materiais, paredes e pisos, tá? E aqui nós temos aqui em azulejos e pisos, nós temos as pastilhas, tá? Nós temos aí diversas opções de pastilhas. É só você dar uma observada aqui, que você vai encontrar diversos modelos diferentes para estar utilizando aí no seu projeto. Você tem também aí os pisos hidráulicos, né? Também é uma tendência bem grande, tá? Tem sido bastante usado. Então, o que você decide usar, no caso eu vou pegar um piso hidráulico aqui colorido, ó, eu vou arrastar ele para cima. Ele vai perguntar aqui, ó, eu joguei na faixa, observa que ele não selecionou toda a parede. Eu joguei na região da faixa que nós criamos. Eu vou colocar aqui só para ele preencher o perfil. Se eu colocar perfil horizontal, ele vai colocar em todas as paredes de fora a fora. Se eu colocar tudo, ele preenche todas as paredes. E se eu colocar face, ele vai preencher essa parede toda. Então é bem igual o ícone mostra aqui, tá? Eu vou selecionar perfil. E ele colocou ali só no perfil, tá bom? Então é assim
que nós colocamos para representar aí um piso hidráulico ou pastilha. Vou colocar uma pastilha aqui para você ver como é que fica a situação da pastilha, tá? A pastilha tem uma infinidade aqui também. Eu vou arrastar essa daqui, ó. Vou colocar pastilha perfil, tá bom? Selecionei perfil, lá ele colocou pastilha de fora a fora, tá bom? Agora eu vou mostrar para você como é que nós mudamos aqui os modelos das portas, tá bom? Como é que você coloca aí puxador, como é que você movimenta puxador nela. E agora eu vou mostrar como é que você faz a alteração das portas e também dos puxadores, tá bom? Então como é que nós fazemos essa alteração? O primeiro ponto que você tem que ter em mente aí é que você tem que selecionar aqui o módulo, tá bom? Com o módulo selecionado, nós vamos vir aqui na guia modelos do lado direito, aqui na parte de propriedades, tá bom? Então nós vamos selecionar aqui o modelos e aqui nós temos a opção de trabalhar com todos, ou seja, se eu selecionar todos, ele vai fazer a mudança geral aqui, tá? E em todos os módulos. Se eu pegar aqui seleção, ele vai mudar apenas no módulo selecionado. Então eu vou fazer aqui só no módulo que está selecionado para você ter uma ideia. Aqui nós temos uma caixaria, tá? Então a caixaria está branca. Eu quero deixar mudar para um padrão da Duratex essa caixaria. Então eu vou dar um clique aqui em cores na caixa e vou vir aqui em Duratex. Aqui em Duratex nós temos as linhas, tá? Eu vou vir aqui na linha Design e ele dá para nós aqui a opção horizontal e a opção vertical, que é o que? É o sentido do veio, tá? E o sentido do veio aqui, normalmente eu venho alterando de acordo com o plano de corte para ver o que me dá mais economia. Eu vou colocar aqui o sentido horizontal, tá? E vou vir aqui em Carvalho Munique. Então eu vou mudar a caixaria ali que está branca para Munique, ó. Observa que ele já mudou, tá bom? Então se eu quiser fazer essa alteração em todos, eu vou vir aqui agora. Eu fiz só em um para você ter uma ideia, tá? Eu vou vir em todos, eu vou vir aqui em caixas onde está cores branco, eu vou selecionar a opção de Duratex, né? A linha Design. Linha Design, vou pegar aqui a horizontal Carvalho Munique. Então aí ele vai mudar para todas as caixarias, tá bom? Então aqui nós mudamos a caixaria geral, até inclusive a de baixo aqui. Se você quiser deixar essa de baixo aqui branco, você já sabe como é que faz, tá? Você vem aqui, seleciona ela e vem mudando aqui na seleção, tá? Você pega aqui a seleção, onde está branco, onde está Munique, você vai colocar branco aqui para a caixa. Como é que nós mudamos as portas, tá? É bem simples também. Ainda com aí o modelo selecionado, eu vou mostrar aqui nos superiores e depois nós alteramos os inferiores. Aqui eu estou com um perfil alumínio já, tá? Ele está com vidro. E como é que eu faço a mudança aqui? Aqui onde nós temos as caixas, nós temos também a opção portas, tá? No caso, eu selecionei aqui alumínio e eu peguei o perfil de largura 45. Aqui você tem diversos tipos de perfil, tá? Você tem o 45 bauleado, você tem ele liso, você tem aqui um perfil com borda, você tem ele gola também, tá? Mesmo sendo o quadrante em alumínio aí, ó, você vai ter todo ele, o quadro de perfil e a gola aqui para você estar puxando aí, tá? O perfil gola aqui, o perfil puxador, para você estar fazendo a abertura aí dos seus módulos. Além do gola, você vai ter ali, dentro de alumínio, algumas diversas opções, tá? Eu estava aqui na do meio, alumínio. Aí, além dos alumínios, nós temos aqui o madeira, tá bom? Madeira, você vai ter a opção de porta reta, você vai ter ela lisa, você vai ter ela com almofada, tá? Que é esse acabamento. Você vai ter ela fresada, colonial. Vou colocar uma colonial aqui para você ver como é que fica. Alterei uma para colonial. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó, colonial. E depois, é claro, precisa mudar o padrão do acabamento dela, né? Então aqui é a colonial. Então você tem diversos modelos aqui em portas, tá bom? Nos armários superiores, eu vou deixar, você tem vidro aqui também, tá? Esqueci de mostrar. O aro aqui em volta, né? O acabamento é em madeira e o meio dele ali é vidro. Aqui os alumínios eu já mostrei para você. Em madeira você tem aqui diversas opções, tá bom? Vou deixar aqui alumínio. Eu vou pegar esse Obispa Integrados, porque ele tem um puxadorzinho no quadro do perfil alumínio. Se
se eu vou dar um zoom aqui, ó, você observa que ele tem um puxadorzinho que facilita bastante aí no dia a dia. Então os superiores eu vou deixar tudo nesse padrão. Eu vou colocar o vidro aqui na cor preto brilhante, tá? Que é o vidro pintado aí com brilho. Vou mudar aqui para todos os superiores, depois eu acerto os inferiores. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui no modelo de porta e eu vou deixar aqui, ó, tudo onde está perfil 45, eu vou mudar para alumínio. Eu vou colocar esse obispa com puxadores integrados aqui. Então todos eles agora estão no quadro de perfil alumínio e aqui o puxadorzinho integrado. O que eu vou fazer agora, eu vou arrastar aqui para cima um vidro, tá bom? E o que eu vou fazer com esse vidro? Eu vou colocar um vidro preto aqui. Como é que eu faço isso? Nós vamos vir aqui em vidros e acrílicos em materiais, ó, e eu vou selecionar um vidro. Nós temos os acrilatos, eu vou selecionar um vidro preto aqui, ó. Eu vou rolar ele aqui até chegar em vidro preto. E eu vou arrastar para cima desse vidro aqui, ó. Eu vou soltar. Ele pergunta se eu quero colocar somente neste item, tá? Em todos desse tipo, com o mesmo modelo, itens da minha escolha. Eu vou colocar aqui itens da minha escolha, ele já vai me dar o pincel e eu vou sair clicando em todos. Por que eu não vou colocar em todos desse tipo? Senão ele vai pegar até o vidro ali do fogão, do micro-ondas e outros objetos que são vidro e ele vai ficar preto, tá? E quando na verdade eu só quero que esse aqui em cima fica. Então eu vou selecionar aqui, ó, itens da minha escolha e agora eu vou dar um clique, tá? Em todos os outros vidros aqui, ó. Prontinho, todos eles ficaram pretos. Então, a hora que eu renderizar, você vai ver que ele vai ser aquele efeito de vidro brilhante, realmente aí. Vai ficar um acabamento bem legal dentro no final aí, depois de pronto. Agora nós vamos vir aqui para os inferiores. Eu vou mostrar para você como é que eu faço a inserção de puxadores aqui, como é que eu altero também o modelo da porta. Eu vou selecionar aqui essa porta, tá? E observa que o módulo está selecionado. Eu vou vir aqui em modelos, tá bom? Seleção. E o que acontece? A caixaria já está como carvalho Munique, tá? A porta ela está reta. E aqui dentro ainda de madeira nós temos a opção gola horizontal, que é o famoso puxador perfil alumínio, tá bom? Ele vem aqui e vira um puxador. Ou se você quiser ainda, você tem outras opções. Você tem a colonial, você tem a fresada, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a reta, tá bom? Ó, coloquei a porta reta. E agora, o que eu vou fazer? Aqui em puxadores, com ela selecionada, observa que está sem puxador. Eu vou dar um clique aqui em sem puxador, ele abriu para mim uma gama de opções. Eu tenho aqui o comum e tenho aqui de alguns fornecedores, tá? Alguns parceiros aí do Promob. Eu vou vir aqui em comum. Se você observar aqui, ó, ele tem o ponto, que são esses puxadores pequenos. Nós vamos ter aí os mais conhecidos, que é o haste, tá bom? Você também tem esses puxadores perfil aqui também, que em alguns lugares são bem utilizados. Eu vou trabalhar com haste nesse caso, tá? Se você vir parando o cursor em cima de cada um, você vê os modelos. Eu vou colocar aqui o 23, tá bom? E aí, ele já inseriu o puxador. Agora eu vou selecionar aqui o gaveteiro. Aqui em modelos, eu vou pegar o puxador dele e vou colocar também aí o comum, haste, tá bom? É o 23. Aí, ó, todos eles com puxadores, tá bom? E caso você queira, por exemplo, mudar a posição do puxador, eu quero ele mais no meio da porta, enfim, você vai selecionar o módulo, tá bom? Volta aqui na guia de propriedades, nós vamos ter uma opção chamada posicionamento aqui, tá? Observa que está selecionado esse retângulo rosa. Ele está mostrando a posição do puxador aqui na porta. Se você colocar ele aqui no meio, ó, observa que todos eles vão para o meio da porta. Se você colocar ele mais para cá, eles vão vir todos eles para esse ponto aqui, tá? Então eu vou deixar aqui onde ele estava, que na minha opinião ficou bom aqui. E daí, nós já posicionamos os puxadores, tá bom? Eu vou mudar aqui agora só o modelo da porta para mesmo material da caixaria, tá bom? Ela tá aqui, ó, com carvalho avelã, que é diferente do Munique que tá a caixaria. Como já fez ali em Munique, eu vou colocar toda ela em Munique também, ó. Duratex, vamos na linha design, tá bom? Horizontal. Lembrando que o sentido do veio, eu particularmente gosto de ir modificando ele
de acordo com o plano de corte. Eu vou vendo o que me dá mais economia. Então, eu vou colocar aqui, ó, Carvalho Munique, tá? Na gaveta também. Ele está como avelã, eu vou colocar o Munique. Então tá aí, eu deixei todo mundo horizontal aqui com Carvalho Munique. Então é assim que nós alteramos os puxadores, que nós alteramos os materiais aí, tá? Das portas, dos nichos aéreos, dos armários superiores, tá bom? Agora, na próxima aula, porque essa aqui já ficou muito comprida, eu vou mostrar para você como é que nós inserimos os acessórios de acabamento, tá? Eu vou ensinar como é que você insere aqui a coifa, o micro-ondas e alguns outros acessórios para dar uma humanizada aí no projeto. Então, grande abraço e até a próxima aula.